estamos de volta com a terceira parte do nosso modo de estudo dos óxidos. Já estudamos os óxidos básicos e os óxidos ácidos. Vamos agora para o terceiro tipo de óxido, os óxidos anfóteros. Os óxidos anfóteros, eles se comportam intermediariamente entre o óxido básico e o óxido ácido. Por que intermediariamente? Eles tanto podem se comportar como óxido ácido, como também como óxido básico. Como é que ele se comporta como óxido ácido? Quando você o coloca diante de uma base forte, aí ele se comporta como óxido ácido. Quando é que ele se comporta como óxido básico? Quando você o coloca diante de um ácido forte. Diante de um ácido forte, um óxido anfótero se comporta como óxido básico. Então, eu coloquei aqui a classificação. Óxidos anfóteros são óxidos que podem se comportar ora como um óxido básico, reagindo com um ácido forte, ora como um óxido ácido, reagindo com uma base forte. Existem dois principais óxidos anfóteros, que geralmente são os exemplos que são colocados em prova, que são os exemplos clássicos, o óxido de zinco e o óxido de alumínio. Todo mundo deve conhecer o óxido de zinco e o óxido de alumínio como óxidos anfóteros, ok? Além desses, existem muitos outros, ok? Coloquei alguns aqui principais, o óxido de zinco, o óxido de alumínio, os óxidos de estanho, SNO e SNO2, os óxidos de chumbo, PbO e PbO2, os óxidos de arsênio, AS2O3 e AS2O5, os óxidos de antimônio, Sb2O3 e Sb2O5, e o óxido de cromo, Cr2O3. Então, esses óxidos de zinco, de alumínio, de antimônio, de chumbo, de arsênio, de estanho, de antimônio e de cromo, o Cr2O3 são óxidos anfóteros. Quero chamar aqui, antes de mostrar as reações desses óxidos anfóteros, uma atenção para isso aqui. Metais que formam vários óxidos, quando o metal tem NOx baixo, ele é um óxido básico. Quando o metal tem um NOx alto, ele é um óxido ácido. E quando ele tem um NOx intermediário ali no meio, ele é um óxido anfótero. Exemplo, o cromo ou crômio. O crômio, ele forma vários tipos de óxidos. O óxido de crômio 2, o óxido de crômio 3 e o óxido de crômio 6. Aqui no CRO, o NOx do cromo é mais 2. Eu garanto para você que o CRO é um óxido básico, já que os óxidos básicos têm NOx principalmente mais 1 e mais 2. Já que o CrO3, apesar de ser um metal, é um óxido ácido, porque o NOx do cromo é alto. E aqui nós temos mais 3. Óxido de cromo com o NOx do cromo mais 3. Ele é intermediário entre um óxido básico e um óxido ácido. Ele é um óxido anfótero. Então, eu posso dizer que para esses óxidos formados por um mesmo metal, à medida que vai aumentando o NOx do metal, vai aumentando o caráter ácido do óxido, Esse aqui é um óxido básico, portanto, é o que tem um menor caráter ácido. Esse aqui é um óxido anfótero, já tem um caráter ácido maior do que o óxido básico. E aqui é um óxido ácido que tem maior caráter ácido. Então, tá aí os exemplos de óxidos anfóteros e essa particularidade que o NOx do metal ou do semimetal, porque nós temos aí metais e semimetais formando os óxidos anfóteros, tem um NOx intermediário entre o óxido básico e o óxido ácido. Pois vamos agora ver as reações que esses óxidos sofrem. Nós vamos agora para as reações envolvendo os óxidos anfóteros. Vamos para a primeira. Um óxido anfótero, ele reage com um ácido forte, produzindo sal e água. Quando você coloca um óxido anfótero diante de um ácido forte, ele funciona como se fosse um óxido básico.
Então você já viu esse tipo de reação. Um óxido básico reagindo com ácido para produzir sal e água. Inclusive, para completá-la, você vai usar aquilo que eu te ensinei. Para completar essa reação global, porque ensinei também em etapas, mas aqui nós vamos mostrar já a global. Então vamos lá, quem lembra? Como se fosse um óxido básico. Um óxido básico reage com ácido para produzir sal e água. Como é que eu produzo o sal? O sal é formado pela parte negativa proveniente do ácido, que no caso aqui é o cloreto, e pela parte positiva proveniente do óxido. No caso aqui, ó, o zinco é 2+. Então eu te pergunto, qual é o sal formado pelo Zn2+ e pelo Cl-? Usando a regrinha aqui de inverter as cargas, ó, você vê que é o ZnCl2, cloreto de zinco. ZnCl2 e água. Para balancear a reação, ó, como são 2 cloros, coloco 2 HCl, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, um oxigênio, um zinco, um zinco. Está aí a reação completada. Então, um óxido anfótero reage com um ácido para produzir sal e água. Para você obter o sal, você pega a parte negativa do ácido, portanto o ânion, e o cátion do óxido anfótero, que aqui está funcionando como óxido básico. Vamos agora colocar esse óxido anfótero, ó, diante de uma base forte, como o NaOH. Aí agora ele vai se comportar como um óxido ácido. Um óxido ácido reage com a base para produzir sal e água. Quero ver se você lembra como é que produz o sal a partir da reação global, como eu te ensinei. Vamos lá. Para o sal, eu pego o cátion da base, que no caso é Na+. Quem lembra como é que eu obtenho o ânion do óxido ácido? Lembra? Quando era SO3, o que era que você colocava? SO4 2-. Quando era CO2, você colocava CO3 2-. E aqui, que é ZNO, você tem que acrescentar do mesmo jeito. Eu estou te ensinando o óxido anfótero, mostrando as mesmas regras que eu ensinei para o óxido básico e para o óxido ácido. Como é que eu faço? Eu acrescento um oxigênio e acrescento 2-. Vai ficar o quê? Ó? ZnO2 2-, não é? ZnO2 2-. Use a regrinha de inverter aqui, ó. Vai dar Na2ZnO2. Esse é o sal, ó. Na2ZnO2 mais água, 2 sódios, um zinco, ok, 2 hidrogênios, e quantos oxigênios? 3 oxigênios, 1 e 2, 3, 2 e 1, 3. A reação já está toda balanceada. Então tá aí as reações com óxidos anfóteros. Quero lhes chamar a atenção, sem dúvida, as principais reações que caem em prova são as reações com óxidos ácidos e óxidos básicos que nós vimos para a parte anterior. Mas eu estou lhe deixando preparado para fazer qualquer prova, até mesmo em ITA. E aí estamos mostrando aqui como é que você faz, não é para você decorar não. É como é que você faz a reação de qualquer óxido anfótero com ácido forte ou com a base forte, usando as regras que nós ensinamos para um óxido básico e para um óxido ácido, ok? Vamos para outro tipo de óxido, agora os óxidos neutros, também chamados de indiferentes. Vamos para o quarto tipo de óxido, que são os óxidos neutros ou indiferentes. O que são óxidos neutros ou indiferentes? São óxidos que não reagem espontaneamente, essa palavra espontaneamente é importante, nem com água, nem com ácidos, nem com bases. Então são óxidos que não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base. Portanto, não são óxidos ácidos, nem óxidos básicos, são óxidos neutros. Eu coloco essa palavra espontaneamente, porque uma vez caiu na Universidade Federal do Ceará uma reação do NO, que é um óxido neutro com água, e aí todo mundo ficou escandalizado, mas não atentou que lá na questão era uma eletrólise.
Portanto, era uma reação não espontânea. O NO, através de uma eletrólise, estava reagindo com a água. Repito, a eletrólise é uma reação química não espontânea. Então, muita gente achou que a questão estava errada e não fez a questão e se deram mal. Então, por isso que eu estou colocando aqui a palavra espontaneamente. Os óxidos neutros, eles não reagem espontaneamente, nem com água, nem com ácidos, nem com bases, ok? Apesar de poderem participar até de outras reações, como, por exemplo, o CO é um óxido neutro, mas ele pode sofrer combustão. O CO, ele pode reagir com oxigênio para produzir CO2. Então, são outras reações que eles podem sofrer, mas não reagem espontaneamente, nem com água, nem com base, nem com ácido. Portanto, nem é um óxido ácido, nem é um óxido básico. É um óxido neutro ou indiferente. Só são 3 importantes. Então, você vai memorizar os 3. O CO, o N2O e o NO. O CO, nome oficial, monóxido de carbono. O N2O, monóxido de dinitrogênio. E o NO, monóxido de nitrogênio. E agora eu vou fazer um aprofundamento aqui, ó, que é um motivo de confusão grande. Exatamente porque as pessoas não entendem. Esse tal de óxido nitroso e óxido nítrico. Veja bem, as pessoas confundem porque esse N2O e o NO, eles têm nomes, vamos dizer, não oficiais, às vezes até mais utilizados do que o oficial. O monóxido de dinitrogênio é muito chamado de óxido nitroso. Você escuta aí todo mundo falando, óxido nitroso, o óxido nitroso. O óxido nitroso é o N2O, inclusive é chamado também de gás hilariante. É o gás hilariante, é um gás que quando você inala, ele produz contrações involuntárias na face, dando a impressão de que você está rindo. Ok? Então, o óxido nitroso é o N2O. E o NO é o óxido nítrico. Por que eu digo que muita gente confunde? Porque nós já estudamos o anidrido nitroso. Anidrido nitroso é o N2O3. Ele é um anidrido nitroso porque, lembra, anidrido é a mesma coisa que um óxido ácido. Então, o anidrido nitroso é o N2O3 porque ele reage com água produzindo ácido nitroso, 2 moléculas de ácido nitroso. Então, você não pode confundir o anidrido nitroso com o óxido nitroso, porque anidrido nitroso é um óxido ácido e óxido nitroso é um óxido neutro. Jamais você pode chamar o N2O de anidrido nitroso. Se você dissesse que é o que seria o anidrido nitroso, você estava dizendo que ele era um óxido ácido, e não é. Então não confunda. Existe o óxido nitroso, que é o N2O, e o anidrido nitroso, que é o N2O3, que é um óxido ácido que reage com água para produzir 2 moléculas de ácido nitroso, que é o HNO2. Do mesmo jeito, o NO é o óxido nítrico, mas existe o anidrido nítrico, que é o N2O5. O N2O5 é o anidrido nítrico, é um óxido ácido porque ele reage com água, produzindo 2 moléculas de ácido nítrico. Daí o nome dele, anidrido nítrico, ok? Então não confundir o anidrido nítrico, que é o N2O5, com o óxido nítrico, que é o NO. Do mesmo jeito, jamais você poderia dizer que o óxido nítrico é um anidrido nítrico, porque ele não é um óxido ácido, ele não é um anidrido, ele é um óxido neutro, ok? E por fim, ainda temos até o NO2, que é um anidrido nitroso nítrico. Por que ele é o anidrido nitroso nítrico? Nós já vimos tudo isso, porque ele é um óxido ácido que reage com água, produzindo 2 ácidos, o ácido nitroso e o ácido nítrico. Por isso que ele é chamado de anidrido nitroso nítrico. Então isso muita gente não entende, fazem uma confusão, mas não tem nenhuma confusão, tem que estar muito atento. Óxido nitroso é o N2O. Óxido nítrico é o NO. Anidrido nitroso, aí é outros 500, já não é mais um óxido neutro, é o N2O3.
Anidrido nítrico é um óxido ácido, N2O5. E anidrido nitroso nítrico é o NO2, ok? Então, isso é o correto, isso é o correto. O que não tiver aí, for falado, por exemplo, dizer que o N2O é um anidrido nitroso, é um alienígena. Está errado isso, né? Ou que aqui é um anidrido nítrico, é um alienígena. Eu jamais posso chamar um óxido neutro de anidrido, tá certo? Então, tá aqui os 3 óxidos neutros ou indiferentes que você tem que conhecer. O CO, que reage com a hemoglobina formando a carboxihemoglobina, não é verdade? A hemoglobina fica incapacitada de transportar oxigênio, então, infelizmente, por ano, muitas pessoas morrem envenenadas pelo CO, ele em pequenas concentrações já pode causar a morte, a pessoa morre porque não tem hemoglobinas suficientes para transportar o oxigênio. O N2O, que é o gás hilariante, causa contrações involuntárias na face, e o NO é o outro óxido neutro ou indiferente. N2O, óxido nitroso, e NO, óxido nítrico. Beleza? Vamos agora para o próximo tipo de óxido. Óxidos ácidos, óxidos básicos, óxidos anfóteros, óxidos neutros. Vamos agora para o óxido duplo ou misto.